boa tarde, galera. Estamos começando mais um vídeo aqui, continuando o vídeo de ontem, então, que vocês viram, que foi o Paixão Vale Cada Centavo, com a doutora Juliana, tá? Que veio conversar comigo, e o Gerson, sobre emergências nos bebês e nas crianças, tá? Então, se você não viu o vídeo de ontem, entra no canal, assiste que ficou muito legal. Então, continuando o nosso papo, gente. Vamos conversar sobre choques elétricos, tanto em fios, tomadas, qualquer tipo de choque elétrico, doutora. Então, choques elétricos também podem ocasionar queimaduras e cuidados, principalmente a prevenção nesses momentos. Tampar todas as tomadas, cuidado com as crianças que às vezes vão brincar na rua, tem fios elétricos soltos, cuidado, pode dar choques fortíssimos e geralmente podem causar tanto queimaduras graves e quadros neurológicos também. Então é muito importante estar olhando, porque diferente da queimadura visível por fogo, a queimadura elétrica ela pode causar quadros neurológicos. Então é muito importante a atenção nesse momento. E primeiras medidas. Por exemplo, quais são os cuidados que você tem que ter? Quais são as diferenças entre um choque de tomada, por exemplo, um choque de quando você está empinando pipa ou numa antena, ou até do fogão, alguma coisa assim? Então, geralmente os choques que levam de tomadas... De 110 a 220, né? Isso, mesmo os de 220 são choques fortes, porém não, ainda mais superficiais do que esses de na rua, com fios, empinando pipa, que esses podem ser realmente piores. Esses podem até realmente dar um choque, atingindo o quadro neurológico e também podendo dar um choque na criança grave, chegando a dar uma parada cardiorrespiratória. E aí todo o processo de ressuscitação. Então são choques bem mais graves. Os choques de tomada, eles geralmente causam mais superficial, mas podem causar queimaduras, tanto nos dedos das crianças e também quadro neurológico, porém mais leves. Não chegam, podem, claro, dependendo da idade da criança, poder dar esse quadro também mais agressivo, mas é mais difícil. Os choques da rua são os piores em relação a isso. Os choques do fogão, geralmente são mais... principalmente fogão, que é de fogo mesmo, que é queimadura mesmo, daí é um pouquinho mais diferente. Aí tem as queimaduras que são diferenciadas primeiro, segundo, terceiro, como a gente já falou, e os cuidados que já tem que tomar, as panelas sempre voltadas para dentro do fogão, evitar que a criança chegue perto de fornos que estejam ligados, sempre fora da cozinha quando estiver usando esses aparelhos, mas isso. E quando você fala quadro neurológico, o que seria esse quadro neurológico? Então, a criança pode ter alteração, às vezes queima mesmo a estrutura neurológica, então às vezes ela acaba sem a mobilidade dos braços, dos membros, às vezes o choque pode chegar na região do ombro, às vezes empinando pipa, chega na região do ombro, ela realmente fica sem a mobilidade, às vezes pode até ser necessária cirurgia, dependendo da gravidade, para tentar reverter o quadro, né, claro, isso se a criança estiver bem, porque tudo isso vai... como um caminho mesmo, o choque pega e vai fazendo o caminho e pode realmente chegar e dar a parada cardiorrespiratória, ou simplesmente parar por ali, mas ainda perdendo a mobilidade daquele membro. Então seria mais a parte motora, né? Sim, não a parte mental, não. ter um derrame, alguma coisa assim. A musculatura até fica boa, né? Ela ainda continua boa, mas a parte neurológica de poder, por exemplo, elevar o braço ao máximo, às vezes a criança só consegue de um lado e não mais do outro, então tudo isso é muito perigoso, tem que estar sempre monitorando. Vamos demonstrar como que você faz uma ressuscitação a partir do momento que a pessoa toma um choque assim? Adulto, criança? Criança. Uma criança de 3 anos. Vamos lá, primeira coisa, você percebeu que a criança tomou o choque. Antes de você fazer qualquer procedimento, você vai estar fazendo o que a gente chama de avaliação primária. Você vai tentar fazer o contato, chamar pelo nome, ou ei, criança, bebê. Se ela não respondeu, aí você vai tentar verificar o quê? Se ela respira. Se ela não respira, você vai checar o pulso. Não, aí vamos supor que a gente chegou num quadro que a criança não respira e não tem pulso. No caso, se for um filho da gente, com certeza a gente vai fazer a respiração, que seria a respiração boca a boca. No nosso caso, que a gente, quando é uma pessoa que a gente não conhece, a gente tem vários tipos de materiais que a gente utiliza.
para fazer ventilação, como o ambu, como a máscara pocket. Então, caso seja o pai ou a mãe, dá para fazer. É o mesmo procedimento. Você vai estar fazendo 2 insuflações, que a gente fala que é insuflação de resgate, que seria a ventilação, com 30 compressões. No caso de bebê, aquele mesmo procedimento, você vai estar fazendo as boca e nariz, e vai estar fazendo as compressões utilizando os dedos. Que no caso de uma pessoa pode ser feita 2 sufrações e 15 compressões. Se tiver em 2, enquanto um ventila, o outro faz 30. E assim vai 5 ciclos. E nunca esquecer de estar chamando o resgate. E sempre estar verificando se essa criança vai estar voltando. E como você vai checar isso? Verificando o pulso, e se ela voltou a respirar. Então, é sempre esse processo. Ventilação e compressões, ventilações e compressões. Eu sei que você faz muita checagem de ambiente, se está de acordo com as leis dos bombeiros. Quais que são os itens que você observa que evite essa criança tomar choque? Primeira coisa seria o quê? As tomadas, né? Como que as tomadas estão posicionadas, se está bem posicionada, se tem lacre nessa tomada. Muitas das vezes os eletricistas fazem o serviço, deixa fio exposto, onde a criança pode chegar e pode puxar. Então, por mais que você tenha uma tomada na sua casa e você não esteja utilizando ela, é importante que você coloque uma proteção, lacrando aquela entrada, porque a criança achou um preguinho, ela vai ver aquele buraquinho, ela vai querer fazer o quê? Vou colocar o pior é o metal, né? Que você isso, coloca. Exatamente. Aonde essa criança vai estar recebendo uma descarga. E essa descarga, ela sempre tem a entrada e a saída. Que a saída seria como se fosse o terra. Então, se essa descarga, se ela conseguir tomar um choque e soltar, tudo bem. Mas se ela fica grudada, o corpo dela, o nosso corpo já tem líquido. Então vai estar ali dentro fica como se fosse uma panela, vai estar tudo cozinhando a musculatura. A doutora falou, pode ter até a perca de membro, no caso se chegar a queimar totalmente o bracinho, a parte óssea, tudo, aí só uma amputação. Entendi. Isso é verdade. E é o chamado gato, né, que fazem com a fiação, tudo que pode, exatamente. Que pode dificultar isso. O que mais? Tem mais algum item que você observa assim nas inspeções? Os quadros elétricos também é sempre bom estar identificado, tá com cadeado, tudo fechadinho, os disjuntores todos identificados de qual que é o setor, porque muitas das vezes o cara vai trocar um chuveiro. Aí você, vou desinstalar, não está marcando nada, ele vai desliga, ele acha que desligou. Quando ele vai mexer no chuveiro é onde ele toma a descarga. Então é sempre bom, qualquer trabalho que você for fazer em parte elétrica, é sempre bom você estar desligando o geral. Desligou e mesmo assim, tá sempre fazendo um teste, compra um testezinho, faz, realmente não tem energia, eu posso estar executando o meu trabalho. Então você vê que você tem que tomar cuidado até se você compra uma casa, você aluga uma casa, você chega num lugar, você tem que ver se a fiação tá tudo certo, porque às vezes não é nem culpa sua, mas de repente você tá ali há 5 anos, a criança vai lá e mexe num fio desencapado que você nem sabia que existia. Então a gente tem que ficar ligado nisso também. Vamos falar um pouquinho sobre fraturas de coluna, mão, braço e pé. Doutora, você deve receber várias mamães e papais que falam: ai, meu filho caiu, meu filho bateu isso, o bebê caiu, quebrou. Como que você lida com isso? Então, geralmente logo quando acontece a fratura e ela é visível, de preferência sempre chamar o serviço de resgate, porque a manipulação, às vezes os pais pegam a criança de mau jeito e isso pode piorar ainda o grau da fratura, pode ocasionar ainda uma piora agressiva aí pela fratura. Então sempre chamar o serviço de resgate para poder levar para o hospital. Chegando no hospital, a gente vai ver o grau dessa fratura. Então a gente vai ver os movimentos que a criança ainda consegue fazer, não consegue fazer, o acometimento de vasos ao redor também, porque às vezes uma fratura exposta, uma fratura de membro, pode acometer também uma artéria local e pode ocasionar o quadro ainda pior, da criança ficar em choque pela perda de sangue excessivo. Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado. A fratura, depois de ser avaliada essa parte hemodinâmica da criança, ver que ela está bem, está estável, a gente parte para a parte da fratura. E aí a fratura a gente tira o raio-x,
dependendo do grau, faz a tomografia, dependendo da localização, vê o grau da fratura e aí sim indica a conduta para cada caso. Mas sempre chamar o serviço de resgate, porque essa criança tem que ser transportada para o hospital em geralmente uma prancha, e o serviço de resgate sabe direitinho como colocar, como imobilizar, sem causar maiores danos. E você já recebeu nas clínicas bebês que quebraram braço, perna, assim? Já aconteceu. Geralmente em crianças bem novinhas, bebês, as fraturas ainda são mais superficiais, né? Elas não são aquelas fraturas realmente de fraturas expostas, nada disso. Muitas das condutas com bebês ainda é só realmente a imobilização leve, não é nem gesso, é tala mesmo local, e saber que o ossinho ainda ele se regenera com muito mais facilidade do que o de uma criança maior. Então, depende muito do quadro, muito de cada fratura. Cuidados também, papais, mamães, quando for brincar com a criança, às vezes eleva a criança pelos bracinhos, assim, isso desloca ombro, tudo isso, e também pode ocasionar leves fraturas. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado, que esses são os casos mais comuns da gente receber em bebês. Geralmente crianças maiores, daí brincando mesmo, que acabam tendo algumas fraturas, dificilmente expostas. As expostas geralmente são acidentes mais graves, às vezes um acidente de carro pode acontecer, ou de repente alguma coisa em movimento e a criança acaba rolando no asfalto, às vezes ocorre uma fratura um pouco mais grave, mas as mais comuns mesmo são aqueles deslocamentos na hora das brincadeiras. Certo. Gerson, você recebeu um chamado de fratura, como que vocês agem? Geralmente quando a gente recebe esse chamado, a gente já orienta que a pessoa que estiver próxima dessa vítima que aconteceu a fratura, que não mexa no membro, não movimente a pessoa. Por mais que você queira dar um apoio, tente ficar só ali do lado da pessoa, mas a gente orienta que você fale para a pessoa não se movimentar, tentar se mexer o máximo possível, de ficar do jeito que ela estiver, ela ficar. Aí a gente vai estar mandando a ambulância pro local, o resgate, onde a gente vai estar fazendo todo o procedimento com nossos materiais. Como a doutora falou, a gente tem os materiais específicos para isso, a prancha rígida, temos as talas moldáveis que a gente mobiliza o membro da forma que ele está, que a gente também não pode colocar no local até chegar no médico, ele avaliar, tirar um raio-x, porque numa dessas que a pessoa teve a fratura, no que você mexer nesse membro, pode ter um rompimento de uma artéria pelo próprio osso, pode acontecer isso. Então a gente sempre orienta que a pessoa nunca mexa, espere o serviço especializado chegar ao local, que a gente vai estar dando as medidas possíveis para poder deixar essa pessoa totalmente mobilizada e estar levando até o médico. E no caso de, a gente fala em adultos, é fácil, ela sabe que se quebrar alguma coisa ela tem que ficar parada ali. Sim. Mas e uma criança de 3 anos? Como faz? Exatamente. Aí a gente também usa, aí vai das técnicas, né? Tudo o material que a gente tiver, a gente conseguir utilizar, a gente utiliza. E como a doutora falou, no caso também, geralmente as crianças, principalmente bebê, às vezes, muitas das vezes é na própria brincadeira mesmo, com o pai, com a mãe, a pessoa pega, acaba deslocando, mas aí a gente sempre orienta que, no caso, a pessoa ligou, meu bebê machucou o bracinho, a gente tenta informar eles que para poder fazer uma imobilização, com a utilização de um próprio lençolzinho mesmo, uma fraldinha, a gente orienta que, mãe, tenta imobilizar dessa forma, tudo até a gente chegar no local. A gente chegando no local, a gente vai estar fazendo os procedimentos corretos. E tem alguma fratura que é mais grave que a outra, que você observa em crianças, que tem que tomar um cuidado assim, demasiado? Uma das fraturas mais graves, no caso mesmo, é a exposta, que é onde tem, além do rompimento do osso, que além de perfurar a pele, ele vai ter o quê? Então, além de você já vai ter uma fratura exposta com rompimento da pele com o osso exposto e já vai estar tendo também o quê? Uma hemorragia. Então, você tem que tratar da hemorragia e da fratura. Então, já dificulta um pouco. Então, nesse caso, a gente orienta também, no caso de uma fratura exposta, que faça um estancamentozinho, mas que não venha fazer força nesse osso. Coloque só alguma coisa para estar estancando essa hemorragia. E nunca colocar o osso num lugar,
que isso não deve ser feito. Certo. Agora vamos conversar sobre praia, verão, sorvete, areia, marzão, piscina, insolação. Insolação e queimaduras de sol, doutora. Então, vamos lá. Lembrando que crianças menores de 6 meses não podem passar protetor solar ainda. E como não podem passar protetor solar, evitar o sol no horário mais grave, né? Que é o sempre tomar sol antes das 10 da manhã, antes das 9, 10 da manhã e depois das 16 horas. Para que a criança tome no mínimo, o mínimo de sol possível e nunca exposta. Nunca totalmente exposta ao sol. Sempre debaixo do guarda-sol, sempre protegida com chapéus, bonés, roupinhas com proteção solar, tá? Os bebês que não podem usar protetor ainda. E as crianças maiores, que já podem usar protetor a partir de 6 meses, reaplicar o protetor a cada 2 horas, entrou na água, reaplica também novamente o protetor e também as mesmas medidas, sombra, evitar o sol ao máximo e horários seguros também do sol. Mesmo assim, se a criança ficar com insolação, tiver realmente uma queimadura solar, aí entra na mesma coisa, queimadura de 1º grau, queimadura de 2º grau, que geralmente a de 2º grau é com formação de bolhas, e a de 1º grau é aquela mais leve, que só deixa hiperemia na pele. A criança tem a pele muito mais sensível que a do adulto, então ela desidrata muito mais rápido, perde muita água, tanto por essa queimadura. Então, o ideal é sempre também a gente poder avaliar, levar um pronto-socorro para a gente poder avaliar, se necessário até hidratar essa criança na veia mesmo, para poder recompor o que a queimadura causou nela. Então esse é o ideal. E os quadros de febre, que dá aquele febrão? Sim, também podem dar febre, porque realmente a criança desidratou. Então teve ali um distúrbio hidroeletrolítico, né? Não é nem muito de eletrólitos, mas da água corporal, sim, teve. E a criança pode fazer febre por conta disso. A temperatura corporal também é elevada, sempre medica, pode medicar. Inclusive analgésicos comuns estão totalmente liberados, mesmo sem a febre. Se a criança estiver com dor da queimadura, pode medicar dipirona, paracetamol, o que o pediatra da criança indicar e levar para o pronto-socorro para avaliação. Mas pode medicar em casos de febres ou dor a criança. Certo. Com orientações do pediatra, claro. Alguma observação em relação à insolação? Você já viu algum caso mais assim? Não? Então, vamos para o próximo, pessoal. Esse assunto é o que eu acabei de falar, a historinha que eu contei do Henrique, de mexer nas coisas, de sufocamento e tudo mais. São corpos estranhos. Então, corpos estranhos que a criança aspira, engole, coloca no ouvido ou nos olhos, tá? Quais emergências que você já passou com isso? E qual é a conduta do Corpo de Bombeiros frente a um telefonema com um relato desses? No caso, vamos supor se a criança colocou um objeto, seja lá um carocinho de feijão, uma bolinha, alguma coisa no nariz ou ouvido, a gente orienta o quê? Se está muito profundo, seja lá do nariz ou da orelhinha, que a gente orienta que não tire. Por quê? Porque você, como ele já está profundo, você não sabe o que ele ocasionou lá dentro. Então, ao você tirar, você pode estar machucando mais a criança. Aí seria o que? A gente orienta que vá ao médico, para o doutor estar avaliando, vai ter também quando está tirando raio-x, para verificar até onde esse corpo estranho parou na criança. E no caso, se a criança colocar na boca, se chegar a engolir, mas ela engoliu, mesmo assim, vai ao médico, vai precisar tirar raio-x, o doutor vai avaliar, se esse objeto não parou em nenhum órgão, se parou em algum órgão tem que ser feito cirurgia, se for direto para o intestino, aí o médico vai estar avaliando se vai estar saindo quando a criança defecar ou não. E se no caso de engasgo, já foi aquele procedimento que a gente falou anteriormente, que vai estar sendo feitas as manobras, que seria da obstrução das vias aéreas. Mas caso contrário, engula, pare no estômago, vá ao médico, ou então ficou no nariz ou ficou no ouvidinho, sempre ao hospital. Certo. Isso mesmo. Então, geralmente corpo estranho, né, que são nas cavidades da criança. A criança tem essa mania mesmo. Acha uma coisinha pequena e coloca. E independente de ser bebê ou crianças um pouquinho maiores, elas fazem isso. É muito comum.
No ouvido, nem ouvido, nariz, a gente nunca aconselha tirar. Nem mesmo na boca, se não tiver visível também, não aconselha tirar, porque senão pode fazer com que engula, introduza. Chegando no hospital, a gente não é aconselhável tirar, porque às vezes quando os pais tentam tirar, pode até introduzir um pouco mais e machucar ainda mais a criança. Pode machucar a membrana timpânica no ouvido, no nariz também pode introduzir mais, ir para a área respiratória, para a via respiratória inferior, então isso nada é bom. Às vezes o que é muito comum, as crianças engolirem moedas, tudo, a gente costuma acompanhar, tirando raio-x, a gente consegue visivelmente ver onde está. Às vezes alguns brinquedos a gente também consegue, bolinhas pequenas, quando ingeriu. E a gente consegue ver se está, em que parte do trato digestivo está o objeto, ou o trato respiratório. Às vezes quando está em trato respiratório precisa de procedimentos mais invasivos para conseguir tirar. Então tudo precisa ser acompanhado. Às vezes quando é trato digestivo e o objeto não é tão grave, como por exemplo pecinhas de plástico que não vão ocasionar nada, não são pontiagudas, tomar cuidado também com pontiagudas porque podem perfurar o intestino, mas se não forem dessa forma a gente consegue acompanhar com a evacuação da criança. Agora, se de repente ela engoliu uma bateria daquelas redondas ou pilhas pequenas, e aí já tem um risco maior e pode começar a corroer a mucosa. Então a gente precisa fazer endoscopia, então tudo precisa de uma avaliação mais detalhada. Certo. E no caso de desinfetante, remédio, coisas assim tóxicas? Sim, também. Geralmente essa intoxicação, às vezes produtos de limpeza, né, que são guardados, cuidado, nunca guardem em altura que a criança pode pegar, porque realmente são objetos coloridos, às vezes amaciante que é colorido, a criança ingere, pode ter todo prejuízo. Sempre em lugares altos, de preferência com proteção para poder abrir a porta. Nunca guardar esses produtos dentro de garrafas de refrigerante, garrafas coloridas, porque isso também é muito perigoso, a criança ingere. E o pouco que ela ingere, às vezes um gole já é suficiente para causar toda a corrosão mesmo do esôfago, do trato digestivo. No hospital a gente também tem um centro de intoxicação, geralmente a gente liga também para saber quais as medidas a fazer com aquele elemento químico, o que pode estar causando no organismo da criança. Às vezes distúrbios hidroeletrolíticos, às vezes distúrbios cardiológicos, então a gente precisa estar sempre atento, a criança sempre fica de observação, não induzir vômito, porque se os pais induzirem o vômito, a criança já ingeriu, ela vai estar voltando o produto e podendo corroer ainda mais, então não é indicado também o vômito. O mais indicado é chegar no hospital o mais rápido possível, que nas primeiras 2 horas a gente consegue agir aí. Vamos falar um pouco sobre traumas na cabeça. A gente sabe que bebê é uma preocupação, primeira infância, 1 ano e pouquinho, qualquer coisinha a gente fica preocupado, bateu a cabeça, caiu de cabeça. Em 3 situações, doutora, quando há o sangramento, quando há só aquele galo que bate e fica um galo, e quando há um afundamento mesmo da calota craniana. Sim. Então, geralmente esses traumas cranianos, às vezes são traumas leves, superficiais, mas como o bebê e a criança menor, ela sempre tem o crânio muito moldável ainda, presença de fontanela, então fica mais difícil avaliar se realmente teve um sangramento mais intenso dentro, né, da cabecinha, que é o grande risco. Então, crianças maiores a gente já consegue detectar isso mais fácil pelos sinais clínicos, porque as crianças menores, pelo fato da fontanela, se sangrar, a cabecinha acaba moldando, abre um pouquinho mais e não dá sintoma clínico. Então, não vai ser aquele quadro que os pais vão perceber que bateu a cabeça e a criança vomitou, bateu a cabeça, a criança desmaiou, ficou confusa, teve alteração da marcha. Então, muitas vezes passa imperceptível. Então, sempre crianças menores, de até 2 anos, sempre é bom levar para avaliação do pediatra. Crianças maiores a gente consegue avaliar um pouco o grau da batida. É muito importante também saber como foi essa batida, o mecanismo do trauma, porque se às vezes caiu da própria altura, às vezes ela estava em cima de uma cadeira e caiu de uma altura maior do que a própria altura da criança. Tudo isso são os mecanismos que a gente avalia para saber se a gente realiza ou não a tomografia, que é o exame para a gente detectar se tem esse sangramento dentro da cabecinha. Muitas vezes, se o trauma for leve, a gente deixa só de observação. Geralmente as primeiras 6 horas de observação da criança são as mais cruciais. Não tem problema a criança dormir, então às vezes os pais ficam, não pode deixar dormir. Não, esse não é o grande risco. O grande risco mesmo é ela manifestar sinais neurológicos. Alteração da marcha, às vezes ficou confusa, confusão mental, então pergunta para a criança coisas que ela já sabe esclarecidamente
E se ela consegue fazer pequenos atos, pequenos comandos, vômitos, desmaios, tudo isso é muito importante de avaliar. E levar para o pronto-socorro menores de 2 anos para avaliação. Afundamento de crânio já é uma coisa, um trauma bem mais grave. Esses, com certeza, no primeiro momento, sempre ser levado, chamar o resgate e levar para o hospital o mais rápido possível. E normalmente a cirurgia? Sim, normalmente sim. Principalmente porque vai ter dificilmente não vai ter um sangramento dentro da caixa craniana, e aí pode comprimir o cérebro, pode causar outras alterações. E a criança, o bebê, na verdade, os pais precisam ter aquela preocupação que nós temos com a moleira. A moleira é o crânio do recém-nascido, né? Isso. Precisa ter aquele cuidado mega... Nossa, não pode encostar na moleira da criança que vai quebrar. Não, Como não. que funciona essa parte? Não, essa parte da moleira não precisa ter esse cuidado super intenso que os pais têm. Não é tão frágil quanto a gente imagina. E a moleira, inclusive, é importante os pais estarem sempre reparando nela, porque é importante ver se ela está depressiva, né, que isso pode ocasionar algumas doenças, às vezes uma desidratação da criança, vomitando, com diarreia, desidratou, afundou a moleirinha, ou então outras doenças quando ela estiver abaulada mesmo, aumentada na cabecinha. Tudo isso é muito importante. A moleira não é tão frágil quanto todo mundo imagina. Ela, na verdade, é um mecanismo ali protetor para a criança, né? Tanto na hora do canal de parto, quanto para o crescimento do cérebro. Então, ela é um fator bom ali. Não precisa ter todo esse cuidado ríspido, não. Inclusive, tem que reparar na moleira e tem que saber direitinho como ela tá. Evitar laços, meninas, laços muito apertados, que apertem essa área, aí é bom não utilizar. Mas se tiver sem marcas do lacinho, não tem problema estar usando. Certo. Gerson, alguém caiu de cabeça, uma criança caiu de cabeça e te chamou. O que a gente precisa orientar os pais e qual a sua conduta? Então, muitas das vezes também, por se tratar de a gente chama de trauma, principalmente da cabeça, pode também ocasionar o que? A convulsão. Porque a convulsão ela vem através de um trauma da cabeça. Então quando a gente recebe a ligação, a gente sempre pergunta como que, igual a doutora falou, como que aconteceu, se a criança caiu da própria altura, se ela estava em cima de algum lugar, como que está esse edema, se está inchado, se não está. E a gente orienta o que, se no caso se ligou e a criança caiu, está apagada, a gente orienta o que mantém a criança do jeito que está, mobilizadinha, tudo certinho, que a gente vai estar chegando no local e a gente chegando, a gente vai estar usando os materiais, que a gente vai estar fazendo o processo de cervicar, por conta da coluna, pranchamento adequado, tudo certinho. Então tem que sempre estar tomando cuidado, né, para evitar esse tipo de acontecimento, ainda mais criança, que qualquer descuido que a gente dá é onde acontece esses acidentes. E, igual eu falei, sempre quando acontecer, tentar passar as informações certinhas pra gente entender o que realmente aconteceu e o que a gente vai falar para ser feito. Você tem alguma dica de cuidados assim para isso não acontecer? Quedas de cabeça, por exemplo, brincar em lugares com colchão, coisa macia, assim? Que nem aqui mesmo, que a gente vê que tem uns tapetezinhos. Se o local que a criança estiver brincando, se você conseguir colocar um tapete para proteger, nas laterais também, no caso, muitos acontecimentos também é o que? De criado mudo, mesa. Então, hoje vende muitos materiais que pode estar dificultando esses acontecimentos, como as proteções, tem umas proteçãozinhas de borracha que você coloca na esquina da mesa, na esquina do criado mudo, tapete no piso, tapete para a lateral da parede. E você vê muito isso também em creche, que o pessoal protege bastante. E só procurar que você consegue encontrar os materiais para estar protegendo a criança desses acidentes. O Henrique tava com uma mania de brincar ali do lado da mesa de centro. E é um chamamento, vem e se machuque a mesa, né? Uhum. E aí, em um dos vídeos meus aí, se vocês procurarem, tem eu ensinando ele que ali não pode, mas aqui pode brincar de pular e tudo. E ele fez exatamente isso. Eu falei, aqui pode? Ele, não. E apontou pra lá e foi pra cá e veio e brincou. Então sempre procurar essas áreas mais confortáveis, mais seguras.
Para terminar, o que fazer em casos de quedas, doutora? Então, casos de queda, a primeira coisa que tem que avaliar é qual foi a parte do corpo que a criança bateu primeiro no chão. Geralmente, se for uma queda um pouquinho mais elevada, geralmente a criança bate a cabeça, porque a cabeça ainda é a parte mais pesada do corpo. É mesmo? Não é mito? Não, não é. De todas as partes a cabeça é mais pesada, principalmente da criança. Principalmente a criança. E assim, avaliar essa parte, porque bateu a cabeça, tudo isso que a gente falou. Avaliar o quadro neurológico, avaliar quadro de convulsões, avaliar quadro de vômitos, desmaios. E tomar muito cuidado, sempre em áreas protegidas, tudo exatamente isso. É a primeira parte que a criança bate, costuma ser a cabeça. Mais alguma observação? Não. Esse foi um vídeo muito legal, foi a continuação do vídeo de ontem, pessoal. Eu agradeço aqui ao Gerson Bombeiro, que dispôs do seu tempo e da sua paciência para vir aqui gravar comigo. E a doutora Juliana, que já é minha sócia aqui do canal, que vem sempre gravar comigo. E ter os ensinamentos dela sempre conosco. Eu agradeço e vamos continuar o vlog de hoje, tá? Continue assistindo, não acabou não. Um beijo. E curtem ela nas redes sociais. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, adicionem ela lá, tá bom? Um beijo. O resultado do primeiro Paixão Vale Cada Centavo foram 889 curtidas. Já passaram-se 5 minutos. De 1 hora depois, né? Então já foi encerrado. Continuem curtindo tudo, mas esse número que ficou gravado. Semana que vem tem mais, vai ser um por semana. E aí eu aviso vocês pra curtir cada vez mais. Culpada nessa casa quem compra 6 latas de leite condensado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é por isso que hoje teremos Brigadeiro do Paixão. Põe aí na hashtag, pessoal. Brigadeiro do Paixão. Então, primeiro, vamos lá. Paixão na cozinha. A lata de leite condensado. 1 colher de manteiga. E 2 colheres de Nescau. Muitas pessoas falam: por que você não põe creme de leite? Por que você não põe isso? Por que você não põe atum? Por que você não põe sardinha? Por que você não põe ketchup? Tô brincando. São receitas legais para um dia eu testar. Mas agora, 10h30 da noite, sabe? Eu quero fazer logo e acabou. E hoje vai ser diferente. Vai ser o que nós chamamos de croque-croque. Que vai ser... Cadê? Um prato, assim, ó, um prato preto fundo, com bolacha de maisena quebradinha e o brigadeiro por cima. Fica uma delícia. Eu vou mostrar o resultado final pra vocês, então, tá bom? Então aqui eu misturei tudo e agora em fogo médio pra baixo eu fico mexendo que nem um tonto aqui, ó. Vários minutos, ó. E aí eu vou abrir a embalagem de maisena e picar aqui no prato. Vou levar lá pro fogo pra conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então aqui já tá derretendo a manteiga. As bolachinhas já estão cortadinhas, picadas. Aí é só deixar o brigadeiro pronto, jogar por cima e jogar mais um pouquinho de bolacha. Aí tá pronto o croque-croque. E esse é o resultado final. Não é tão bonito, mas é muito gostoso. Agora eu vou fazer vontade na babi. Um beijo, galera. Boa noite pra todo mundo. Bom dia, pessoal. A noite foi bem tranquila. O Rick acordou 3 vezes chamando o papai. E o Gui acordou só pra mamar. Então tá bom. Acabei de tomar minha vitamina de frutas. Ela é de leite, maçã,
pera e banana. E aí quando tem mamão em casa, a gente põe mamão. E quando tem abacate em casa, a gente faz só de abacate. Uma delícia! Agora eu vou fazer a barba, que eu pareço um mendiguinho, ó. Vou cortar a unha, tá precisando. Vou tomar um banho e vou trabalhar. Esse foi o vlog de hoje, com um vídeo bem legal sobre os bombeiros, com o bombeiro e com a doutora Ju. Adicione ela no Instagram, tá? Porque ela sempre tem boas dicas pra vocês. E daqui a pouco eu começo um vlog. Esse vlog de amanhã vai ser só vlog, tá bom? Vocês gostam. Então um beijo, um queijo. Tchau, tchau.